Veja só o que diz o texto sagrado. Lá em Zacarias, Deus diz assim: diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia. Nela será edificada a minha casa, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Tornei a levantar os meus olhos e vi, aqui já é o profeta falando, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Um cordel de medir. Nós vamos falar com você hoje sobre esse cordel de medir. Nos nossos dias, essa ferramenta é conhecida como a fita métrica, o cordel de medir. Vamos entender aqui o que significa esse cordel de medir, essa fita métrica. Para que se usa uma fita métrica? Naturalmente, para medir comprimento, largura, distância, profundidade, tamanho. É uma ferramenta essencial, porque se você quer saber se algo, por exemplo, vai caber em um determinado lugar, então você tira a medida daquele algo. Você vai comprar um sofá, você tem que saber se o sofá cabe na sua sala, se o carro que você quer comprar cabe na sua garagem, e assim por diante. Então a medida é importantíssima, uma ferramenta importantíssima para se fazer. Na verdade, no mundo dos negócios se aprende o seguinte: se você quer resultado em alguma coisa, você tem que medir, porque o que é medido é o que é feito. O que não se mede, não se coloca esforço. Então tudo que você quer mudar, tudo que você quer alcançar ou melhorar, primeiro você tem que ter um padrão, um objetivo. O que eu quero? Qual é o padrão? Eu tenho que ter em mente o que eu quero. E segundo, eu tenho que ter a medida, ou seja, a distância de onde eu estou para onde eu quero chegar. Você entende bem isso? Por exemplo, quando nós queremos, por exemplo, perder peso. Não é? Qual é a grande luta com muitas pessoas que querem perder peso? Qual é o medo de muitas pessoas? Subir onde? Na balança, não é? Você tem medo da balança. Por que você tem medo da balança? Porque a balança mede o teu peso. Aí você sobe lá na balança, tal, aí dá lá o peso. Aí você fala: não, está quebrada isso aqui, está errado. Aí você briga com a balança. Isso é mentira, não é verdade isso, não é possível. O diabo é o pai da mentira, essa balança é a mãe. Você começa a brigar com a balança. Só que a balança só está te dando o quê? A medida certa. É o peso real que você está agora. Então, quando você vai fazer uma dieta, vai procurar um nutricionista, uma forma de perder peso, a primeira coisa que ele vai perguntar para você, vai pedir para você fazer, sobe ali na balança. E vai anotar o teu peso. Bom, esse é o teu peso atual. Esse aqui é o teu peso ideal. Então você tem uma distância agora a percorrer. Quer dizer, qualquer mudança começa com uma medida. Você tem que ter um padrão e você tem que ter a medida do que você precisa fazer para chegar onde você está, onde você quer estar. O que significa essa fita métrica, essa fita de medir nos relacionamentos? Significa você ter padrões, nós termos padrões. Se você não sabe o que você quer, qualquer coisa serve. Você não sabe o que você quer alcançar, então você fica, tateando no escuro. Um relacionamento, um casamento saudável, feliz, ele tem padrões. Então, exige fidelidade, verdade, muitas coisas que ajudam o casal a ficar unido. Então, você já começa por aí, Para um casamento ser feliz, eu preciso ver verdade, precisa ver caráter, Deus, Então você vai entendendo o que um casamento exige das pessoas ali.
Dali você começa então a ver, saber o padrão do que você espera numa pessoa. Muitas pessoas não veem o padrão no casamento, elas só veem o padrão físico ou aparência. Olhou para mim, gostei, um sorriso bonito, eu gosto da conversa dele ou dela, é inteligente, tem trabalho, é uma pessoa bem-sucedida, puxa, ela é legal com a minha mãe, com meu pai e tal. Você vê a aparência, você não está avaliando os critérios que fazem um casamento ser duradouro. Você está vendo o que você gosta, né? Porque verdade, por exemplo, fidelidade, caráter, isso é uma coisa que você tem que, com o tempo, conhecer. Ou seja, a pessoa não tem a medida, né? Imagine uma fita métrica sem números, sem os centímetros, metros, etc. É inútil. Então, você saber que você quer ser feliz, mas você não tem as medidas certas, você não sabe o que é necessário para você ter um relacionamento de qualidade, então você vai ficar assim, cruzando os dedos e torcendo que dê tudo certo. Fecha os olhos e pula. Agora, você já está casado e você diz, bispo, eu não usei essa fita métrica aí. Tarde demais para mim. Não, tarde demais. Eu não sei, né? Eu não sei. Né? Porque eu penso assim, depois de casada, ele vai me dar muita atenção. Não quer dizer que está tudo perdido. Quer dizer que você ainda pode usar essa fita métrica para você pelo menos entender. Olha, agora eu entendo por que nós estamos tendo problema. Porque eu só consigo ir até aqui e eu preciso, na verdade, ir até aqui. Por isso a gente tem uma brecha e a gente não consegue se entender porque a gente tem uma brecha. A expectativa dela é aqui, a minha está aqui. Ela quer chegar aqui, eu só vou até aqui. Então tem uma brecha. Para resolver esse problema de casamento, vocês dois vão ter que fazer isso. Alguém vai ter que encurtar, alguém vai ter que alongar, vai ter que esticar, para encontrar no meio, para dar o nó. Senão, vocês vão sempre ficar com essa brecha e tendo problemas no relacionamento. Então, você pode usar essa fita para entender, porque às vezes o marido, ele está impondo sobre a mulher que ela vá mais do que ela pode. Ele está exigindo mais dela do que ela pode dar, do que ela pode entregar. E aí ele fica chateado com ela, porque ela não é aquilo que ele queria. Mas ele não viu isso antes. Então não é justo você impor sobre a outra pessoa uma coisa que ela não tem para dar. É como a idade, né? A diferença de idade, né? Por exemplo, se a mulher é mais velha, bem mais velha que o homem, ela tem uma maturidade, né? Ela já passou por muita coisa e tal, ela vê a vida de uma certa forma que ele ainda não vê, porque ele ainda é imaturo, ele acabou de sair da casa dos pais e tal, então tem uma diferença de idade. Ela vai ficar querendo que ele seja o líder. Ela vai querer falar, não, você tem que tomar iniciativa, rapaz. Você acorda. E ele assim, mas sabe, ele não vai saber fazer isso porque não chegou nessa idade da maturidade ainda. E ela quis casar com ele assim. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que respirar fundo e ter muita paciência, porque ele não vai amadurecer da noite para o dia. Isso é com o tempo. Então, ela quis casar com um homem mais jovem, porque ele é legal, ele era super aventureiro. Agora, ela vai ter que ter muita paciência. Então, aí vocês têm que, né? Um está aqui em cima, outro está aqui embaixo. Os dois vão ter que fazer um esforço e entender que às vezes tem um que não vai poder fazer milagre, esticar a fita métrica até quebrar. Não adianta. Vai ter que esperar, vai ter que entender, negociar isso. Então, vocês têm que saber isso, têm que ter esses padrões. Vocês têm que ter um padrão, por exemplo, tem gente que não mede, sabe o quê? As palavras. Não mede as palavras. Não tem padrão de comunicação. O padrão de comunicação entre os dois é o mais baixo possível. É de xingar a mãe para baixo, né? É de humilhar, chamar de nomes para baixo.
humilha, quer dizer, não tem medida, não sabe medir as palavras. Você, na verdade, você sabe medir as palavras porque você não trata outras pessoas assim. Você não trata o seu patrão assim. Provavelmente não trata o seu patrão assim, senão você não teria emprego. Né? Você pode não gostar do patrão, mas sim, senhor, patrão. Sim, senhor. Sim, senhora, tal. Mas em casa você às vezes baixa o nível e vai lá embaixo. Não mede as palavras. E isso é um padrão que vocês têm que ter dentro do relacionamento. Olha, preste atenção. Eu queria que nós não usássemos mais de palavrões, de xingamentos no nosso casamento. Eu não vou fazer com você e eu queria que você não fizesse comigo. Já fizemos no passado, mas eu não quero mais isso. Eu quero levantar o nível do nosso relacionamento. Olha, eu não queria que a gente fosse mais dormir brigados. Isso é outra medida. É uma medida, porque você dormir brigado, isso não funciona, isso é uma ignorância. Deus fala na palavra dele assim: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você vê que Deus não aceita 99%. Deus não aceita que ninguém, para achá-lo, o busque com meia vontade, com uma entrega parcial. Para achar Deus, tem que buscar de todo o coração. Então, por isso muitas pessoas não recebem o Espírito Santo, porque elas querem tudo de Deus. Quando pensam na bênção de Deus, elas querem os céus abertos. Ah, Senhor, derrama a bênção sem medida sobre a minha vida. Ela quer bênção sem medida, mas para se entregar, ela se entrega por medida. Então, coloque essa fita métrica em uso. Essa aqui é uma daquelas ferramentas para carregar aqui na cintura, igual o carpinteiro.